Pode mais na área, guerreiro, guerreira. Segunda-feira, boa noite. A gente agradece a sua audiência, espera seu comentário. Estamos aqui firmes e fortes no início dessa semana, que eu sempre gosto de começar em alto astral, apesar das notícias que a gente tem por aí, né, no Brasil e no mundo. Nós vamos falar disso aqui. A guerra que se instalou no Oriente Médio, né, tem preocupado as nações do mundo. E hoje eu queria começar falando sobre a paz, sobre o ser humano que nasceu para a paz. Gente, se você for olhar qualquer animal na nossa natureza, você vai ver o leão lá com aquela aparência, né? Linda, maravilhosa, majestosa, mas tem garras, tem unhas. Unhas não, garras mesmo nas mãos também. Por quê? Porque ele foi feito para aquilo, para poder abater o seu oponente e se alimentar. É assim, as cobras têm veneno, aranhas, e a natureza é feita disso. Mas se você olhar um ser humano, tem coisa mais linda que um ser humano? Mais amena, né? As mãos delicadas, apesar do músculo, né? Fisicamente, aparentemente, somos feitos para o abraço, não para a guerra. Mas, desde que o mundo é mundo, conhecemos que o ser humano faz guerra, e guerras sangrentas, muitas vezes. Não há justificativa para essas guerras. Então, quando a gente vai falar do que está acontecendo entre Israel e o Irã, e que agora os Estados Unidos também está envolvido, os cabelos da gente até ficam arrepiados. Por quê, gente? Porque a coisa está ficando muito séria. Mas aqui no podcast a gente pede a paz. Não está aqui no na nossa responsabilidade entrar nos assuntos milenares desses povos, né? Ninguém quer ver nenhum dos dois lados tendo perdas de vidas. Não vamos discutir essa situação, mas vamos bater na tecla. Queremos paz e pensar o que é necessário para que haja essa paz. Com isso, eu desejo a todos nós aqui no estúdio uma boa noite, uma noite de paz e trabalho. Não é isso, Vitor? Uma boa noite para todos, né? Mais uma segunda-feira, não conta comigo, né? Nós estamos aí para poder bater um papo, né? E, sem dúvida nenhuma, uma semana que inicia, né? Até com muita preocupação, né? A preocupação é enorme, né? A respeito da situação que o mundo está vivendo hoje, né? E por que não falar também dessa preocupação com o nosso querido Brasil, né? Porque a gente sabe perfeitamente que nós dependemos muito de importações, nós dependemos muito das políticas, né? E acaba que no Brasil os nossos governantes, se eu falar o nosso governante, o nosso governo, ele tem feito algumas coisas que têm contrariado praticamente a maioria dos países democráticos, né? Isso é muito preocupante, muito triste, e a gente não sabe qual vai ser o resultado de tudo isso, né? A partir do momento que o governo critica Israel, que é um país que prega a liberdade, que prega a democracia, e que bate forte também nos Estados Unidos pelo esse posicionamento que foi tomado recentemente a respeito de bombardear uma base, vamos dizer assim, um local onde uma previsão de construir bombas atômicas, né? E seria na mão principalmente de pessoas, de terroristas, né? Então o nosso governo está numa contramão, há uma insatisfação generalizada. Eu tenho certeza que 80% dos brasileiros não concordam com esse posicionamento do atual governo brasileiro, né? Mas fazer o quê? Foi eleito, foi escolhido, e é impossível, eu acho que não sei qual vai ser o resultado. A esperança nossa é que daqui a um ano as coisas mudem, né? Porque quando eu falo daqui a um ano, que as eleições elas se iniciam praticamente no mês de junho, julho, né? Nós vamos ter os candidatos aí, os nomes, né? E hoje, para felicidade nossa, nós temos aí 3 ou 4 nomes, e sem dúvida nenhuma é o que o brasileiro merece, né? Pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que têm passado, pessoas que têm história, pessoas que têm exemplo de vida e exemplo de administração, e principalmente de administrar coisa pública, né? E não o que nós temos hoje no Brasil, né? Não é só agora, não.
Foi Lula, foi Dilma, foi também governos anteriores, tem muitas coisas absurdas que aconteceram, mas que a nossa mídia, a nossa parte jornalística acabava encobrindo ou até mesmo atendendo outros interesses, né? Hoje, com as redes sociais, a gente fica sabendo de tudo, né? Praticamente de tudo que acontece. Mas é isso aí. Mas eu, recentemente, eu tenho, às vezes, algumas pessoas têm até me questionado, né? Ô, Vitor, você praticamente hoje você não faz comentários mais sobre Nova Lima, sobre a prefeitura. De vez em quando, realmente, eu falo alguma coisa que eu encontro como absurdo. Como, por exemplo, eu vou falar sobre o quê? 3 milhões e 400 para contratar veículos. Não sei se essa é a necessidade. O que eu sei é que quando você passa nos locais onde fica estacionado carros e caminhões, tem excessos de carros parados. Se for olhar a quilometragem desses carros e caminhões, tem impressão que eles não estão rodando pelo menos uns 100 quilômetros por dia. Não, isso eu estou falando não é só carro e caminhão, não. É máquinas também, não é isso? Você sabe, uma máquina normal dela rodar num dia, não é isso? Num dia, ela tem que fazer no mínimo 8 horas, 6 horas, 8 horas por dia, né? E seria no total de 20 dias, seria 160 horas uma máquina para trabalhar, né? Então, acho que talvez a Prefeitura de Nova Lima possa não ter esse controle, né? Então, pode ter alguns excessos. E quando tem excesso, o que acontece? É dinheiro que poderia ser aplicado, investido em outros setores e não está sendo, né? Muito bem. Da mesma forma também que a gente viu agora recentemente, parece com um convite, uma carta convite, ou uma licitação, não sei. Se bem que licitação agora, isso aí não existe mais, né? Não é Nova Lima, no Brasil. Essa tal de ata, né? Do jeito que ela chegou aí, que eu falo, eu fiz ata, gente. Mas na época eu só podia fazer ata para reformas. Vai trocar a lâmpada, pode fazer uma ata, não tem problema nenhum. Agora, fazer ata de 800, 1 bilhão de reais ou 800 milhões de reais, isso é Nova Lima, né? O Brasil está todo desse jeito, né? Alguns dias atrás mesmo eu vi o governador, me parece do Espírito Santo, falando a respeito que ele ia abrir uma ata. Puxa vida, o governo do estado fazer uma ata é uma piada, para mim é uma piada. Mas tudo bem. É o Brasil, são as leis, né? E essa bagunça que nós vivemos hoje. Mas então, esses dois pontos é que eu poderia estar falando, mas como eu falo muitas coisas quando eu tenho conhecimento total, não posso fazer nenhum comentário aqui sobre o que vai gastar de aluguel de carro, não posso comentar aqui sobre se essa locomotiva, que provavelmente deve colocar em bicalho, acho que até justifica, né? Mas não sei se esse valor, quase 1 milhão de reais, se é o valor realmente que vale uma locomotiva dessa usada, que é uma peça quase que histórica, né? Não sei se ela vale isso, né? Mas eu acho que é isso aí. Mas no mais, eu apenas gostaria, eu vou apenas fazer um comentário com vocês aqui, que tem 4 anos que eu tenho falado sobre coisas que deixaram de acontecer e que eu deixei o dinheiro para fazer. Muitas das coisas que nós deixamos, projetos prontos, licitações prontas e feitas, e obras iniciadas, e que demorou 2, 3 anos, hoje eu quero falar daquelas que não foram nem iniciadas ainda. Por exemplo, eu pergunto, aquela canalização do esgoto e das águas pluviais no Zé de Almeida está pronta? Nós deixamos o dinheiro. Zé de Almeida e Mingu, e mina d'água. Eu fiquei sabendo no dia que não. Mas por que não? Muito bem. A UBS do Retiro, nós fizemos um decreto desapropriando aquele terreno no Retiro para fazer a UBS. Já está construída, está atendendo a população. Tem 4 anos e 6 meses, gente. Deixei o dinheiro e o terreno também liberado. Tá certo? A estrada de Nova Lima, Belo Horizonte, eu estou mexendo agora. Semana passada, outra semana, eu falei sobre isso. Né? Ficava em 20 ou 20 e poucos milhões de reais. Fiz um convênio com o Estado. Não sei se é verdade, 80 milhões vai gastar ali só para asfaltar, porque ali não precisa fazer base nem subbase. Ele já tem a base e a subbase. Precisa apenas agora recuperar alguns cantos ali e fazer canaleta, mais nada. É verdade que vai ficar quase 80 milhões que nós deixamos? Uma coisa que eu fico muito triste, que lá eu estudei, a Escola Emília de Lima. Eu tive o cuidado, na hora que eu comecei a respirar, que a Nova Lima foram 2 anos sem dinheiro, mas a partir do momento, e com o Covid, essa pandemia atingiu todo mundo, né?
Eu tive cuidado quando eu tomei conhecimento. A primeira coisa que eu fiz depois que eu comecei, já no terceiro ou quarto ano de mandato, eu fiz o cuidado de fazer um decreto desapropriando um terreno do lado do Urupão, da Emília de Lima, não é isso? Onde eu estudei, onde que eu fiz o primário lá. E mais ainda, entrei em negociação com a família da Celina Vale, daquela casa, para adquirir aquilo ali, para ampliar aquilo ali, fazer ali um poliesportivo naquela região, para atender todas as crianças daquela região, das escolas. E aí, nem nada, gente. Não é isso? Aí eu pergunto para vocês, por que não foi feito isso? Uma escola tradicional, uma escola que merece ter uma atenção especial, e um lugar para que ela pode expandir é justamente aproveitando ali do interesse da família dos herdeiros da Celina Vale, mas também daquele lote do lado ali. Eu fiz o decreto, e aí? Não tem dinheiro. Dizem que tem 1 bilhão e 400 milhões em caixa. É verdade isso? Mas se não tiver, tem 1 bilhão e 600 de receita programada para esse ano. Então, é o que eu posso falar sobre isso, não é isso? A Policlínica, projeto nosso, que eu deixei pronto, aprovado pelo órgão estadual e federal. As modificações tinham que ser feitas. Está pronta? Também não. E vai fazer 5 anos, gente. Muito bem. Não fica só nisso, não. Vamos falar também da avenida que passaria por dentro da Morro Velho, que eu também fiz um decreto desapropriando aquela área por dentro ali, e também fazendo o tombamento de todos aqueles galpões. Tombei todos aqueles galpões. E aí, tudo parado, 5 anos depois. O quê? Excesso de receita, sobrando dinheiro saindo para tudo enquanto é ralo, para tudo enquanto é lado. Também nada. Não é isso? Então, quando eu falo essas coisas, gente, eu estou em comentário isso aqui apenas como nova-limense, tá certo? E graças a Deus, as pessoas me conhecem, sabem que eu não estou aqui para... Estou aqui para falar mais nada de ninguém, né? Não quero falar sobre o secretariado do prefeito, não quero falar, isso não cabe a mim discutir. Acredito eu que possa ter algum secretário dele, pelo que eu sei, tem até alguns que fizeram parte do meu governo, que eu tenho certeza que eles que fizeram parte do governo são muito sérios, né? Os outros eu não conheço, não posso falar, né? Mas você tem uns 2 ou 3 ou 4, não sei, que participaram do meu governo e sabe perfeitamente. Uma pena que o prefeito participou do meu governo e não aprendeu o que eu fazia, não é isso? Infelizmente, né? E quando eu falo de secretário, o atual prefeito foi meu vice-prefeito, mas também ele não teve esse cuidado de gastar. Por que eu falo essas coisas todas, gente? Quando eu vejo aí, está se gastando, está jogando dinheiro para tudo enquanto é lado, né? Muito bem. Aí eu faço uma pergunta, né? Peraí. E os problemas que Nova Lima ainda tem que nós deixamos? Foram atacados os problemas sociais na parte de habitação? Nós temos ruas ainda sem calçamento, sem asfalto, sem esgoto canalizado, sem água tratada, sem energia? Tem? Com certeza não tem mais aluno, eu não deixei aluno sem escola. E a escola, quando nós deixamos, de excelente qualidade. Nós deixamos Nova Lima também com creche para todas as crianças que que os pais procuravam. Não é isso? Nós tínhamos um programa na parte de atendimento. Não chegamos a ter condições na área social de construir isso que eu acabei de falar aqui agora, casas. Porque a minha receita não dava. E tivemos um problema de quê? Da Covid, que nos amarrou demais. Então, eu pergunto, o que está faltando principalmente para Nova Lima se tornar realmente a melhor cidade para se viver, como se fala aí? Título tem, né, Vitor? Então, espera aí. Nova Lima tem hoje, pelo que eles falam, não sei se confirma isso, nós deixamos 20 e poucas ou 30 moradores de rua. É verdade que Nova Lima tem hoje mais de 300? Estou perguntando, hein? Não estou afirmando, não. É verdade isso? Depois nós vamos falar sobre isso, eu vou mostrar realmente uma mensagem aí sobre esse assunto, não é isso?
Engraçado, gente, quando no meu primeiro mandato, politicamente eu era totalmente inexperiente. Mas administrativamente eu já tinha minhas lojas, tinha 6 lojas, me parece, 6 ou 7 lojas, 6 lojas, depois, não, 7 lojas, parece. Quando eu fui prefeito a primeira vez. Tinha sido presidente do Vila Nova, já tinha batido de frente com os maiores presidentes de Cruzeiro Atlético, Nelson Campos, Felício Brandi, Rui da Costa Val, né? E criança, eu era um menino e eles aqueles com toda a experiência. Eu sempre batendo firme com eles de frente, não é isso? Então, naquela época que eu fui prefeito a primeira vez, eles queriam construir em Nova Lima 5 mil casas populares. Nova Lima não precisava disso. Sabe o que eu falei nessa reunião com Mário Andreazzi, Carlos Eloy, que está vivo até hoje, e mais 13 amigos, 13 éramos 14, 13 prefeitos na Secretaria de Obras. Eu levantei no meio de todo mundo. E aquilo era uma conquista, aquilo elegia qualquer um para deputado estadual, deputado federal. Sabe qual foi a minha posição? Fiz assim, não. Jamais eu vou aceitar isso. Jamais eu vou aceitar isso. Sabe por quê? É a minha obrigação resolver o problema dos meus pobres. Não tenho recursos para importar pobre para a minha cidade. Me perdoa, está falando, mas é verdade. Se cada prefeito agisse dessa forma... Populista, né? Da forma que eu falei, eu quero resolver o problema daqueles que vivem na minha cidade. Não eu trazer gente de fora, porque quando eu trago gente de fora, eu tenho que ter mais posto de saúde, mais escola. Eu tenho vários exemplos disso aí para citar. Sabe por quê, gente? Eu nunca fui populista. Eu nunca fui esse demagogo. Eu batia de frente. Eu era assim. Então eu estou fazendo essa abertura hoje, gente, para dizer para vocês, né, que... Então esse é o motivo. Eu não entro mais na discussão se está certo, se está errado. Cabe aí os nossos 15 vereadores, que são os fiscalizadores, e a população. Menos o Vitor. Mas se eu não faço para a população, faço. Mas o que eu tinha que fazer eu já fiz. E estou mostrando mais isso aqui. Tá certo? Então tá maravilhosa. Nova Lima tá bonita. Não vou falar que tá feia? Não tá feia. Nova Lima tá dando o luxo de fazer até passeio na beira de estrada. Meio fio. E aí eu pergunto. E aonde mora pessoas que ainda vivem debaixo de barraco? Como é que está? A entrada da Nova Lima está fantástica. As praças estão muito bem cuidadas, sem até cumprimentar. Claro que tem um custo muito elevado sobre isso. Eu tenho certeza que esse custo, se publicar isso aí com apenas que não tem publicação sobre isso, deve ser uma verdadeira fortuna sobre isso. Não é isso? Mas, enfim, gente, acho que é isso aí, né? E vamos aos nossos assuntos, né? E acredito que a população, eu tenho às vezes sido cobrado, mas eu não estou aqui, quem fiscaliza o município é a população, mas eu fiz a minha parte quando eu era pré-candidato e quando eu estava apoiando o Gilson lá de Aurora Bicário. De mostrar no podcast, chamar a atenção, mostrando de uma forma correta, de uma forma sem populismo, sem estar aí fazendo fake news, né? De forma nenhuma que eu nunca aceitei isso. Então, tudo que eu falo, tá certo? Eu não preciso. A minha história de Nova Lima, os mandatos que eu tive, gente, só tem que agradecer a população. E esse direito de, quando acontece algumas coisas, fazer o que eu estou acabando de falar com vocês aqui agora. Acho que é isso aí, e vamos passar a bola para frente, né? Pois é, Vitor, a gente agradece a sua análise e o seu comentário, porque acrescenta muito para a cidade, e a gente pede aqui, carinhosamente, para você compartilhar esse vídeo, mandar seus comentários aqui para a gente ao vivo, tá? Vai ter resposta. Então, assim, fica ligadinho e faz esse canal crescer mais, porque faz bem para todo mundo, né? Como o Vitor disse aqui até então. Muito bem dito tudo isso que você falou até agora, Vitor. Mostra além da sua experiência, o senhor continua tendo um cuidado, apesar de o senhor tentar ficar, né, mais neutro em certas situações dentro da cidade, o senhor ainda, né, continua com essa mesma garra política de defender a verdade. Isso é muito importante. Mas vamos passar para o assunto nacional, Vitor? Vamos, claro. Vamos. Tem um vídeo muito bacana, uma fala excepcional do Adrilles a respeito do governo
há 4 anos, há mais de 4 anos, né? Você fala da corrupção do Bolsonaro, qual? Qual corrupção endêmica leva ao Estado? Qual corrupção endêmica leva ao governo Bolsonaro? Não há. O governo Bolsonaro deixou todas as contas, você pode gostar ou não da figura do Bolsonaro, no azul. Fez o maior crescimento socioeconômico de toda a América Latina. Praticou exatamente uma política de quase pleno emprego dentro de um contexto de pandemia em que o Supremo Tribunal Inquisitorial golpista impedia as pessoas de saírem de casa, de respirarem, de trabalharem, e quase sufocou a economia, e exatamente por um gênio chamado Paulo Guedes, tirou o Brasil do sufoco ainda. Ele perdeu as eleições por 2 razões. Por uma manipulação midiática de uma Rede Globo, sobretudo, que manipulou a realidade dizendo que ele era um genocida, um assassino, coisa que acontece quando você chama um presidente de ditador e assassino, você está vivendo o quê? Uma plena democracia. Você tem total liberdade de expressão para criticar e atacar, inclusive, o chefe de Estado, coisa que não acontece. Se eu falar que o Alexandre de Moraes é um assassino, é um verme, eventualmente eu posso e corro o risco de ser preso por aquilo que o Alexandre de Moraes criou, que é uma tipificação criminal que não existe, de discurso de ódio. Qualquer manifestação mais incisiva ou agressiva contra um tirano vira um discurso de ódio e um ataque à própria democracia. Como se o Alexandre de Moraes, seu ídolo, você falou aqui, se colocasse como Luís XVI, falou, l'état c'est moi, o Estado sou eu, se você me critica, você vai preso. Então, eventualmente, o que houve foi um golpe de Estado. E um golpe de Estado entranhado dentro de um governo que foi recolocado para o país, que está empurrando o país para uma tragédia socioeconômica, com carestia, com inflação desmesurada, com corrupção endêmica. Novamente, cara, você sabe disso, as pessoas foram condenadas, foram absolutamente condenadas com fartura de provas, com desvio de dezenas e centenas de bilhões no mensalão e no petrolão, nos governos Lula e no governo Dilma. Voltaram à cena do crime e agora desviaram. Bem, o Adriles, o jornalista, foi candidato a deputado federal, tem uma votação muito expressiva, mas o partido parece que não deu legenda, tá certo? Com isso, depois ele candidatou a vereador no ano passado, não é isso? Muito bem. É um jornalista sério, e tudo que ele fala aí é verdade. Eu só não quero entrar na parte do Alexandre de Moraes, que é o ministro, eu não quero entrar nesse assunto, porque eu sou um cara completamente despido, não tem nenhum capote, né? Não tem nenhum padrinho, então não quero entrar nessa discussão. O que eu quero dizer, eu também quero entrar no problema do Bolsonaro. É tão revoltante quando as pessoas falam a respeito do Bolsonaro. Bolsonaro foi 28 anos, ele esteve na Câmara de Deputados 28 anos, 7 mandatos. Aí vem aquela pergunta, gente. Toda a mídia que é contra esse processo democrático do Brasil, vamos falar dessa verdade, que não aceitava o Bolsonaro, desde as eleições do Bolsonaro até o seu mandato, até os 4 anos, ele foi questionado o tempo todo e apanhava o tempo todo. Em nenhum momento eles conseguiram ver qualquer coisa, qualquer deslize do Bolsonaro como deputado federal. Nenhum deslize. Tá certo? Então essa é a primeira comprovação da honestidade desse cara, que foi presidente da República, durante 7 mandatos, não é 7 meses não, 7 mandatos. Aí depois vem outra comprovação, como presidente da República. Olha a forma simples que ele morava no Palácio da Alvorada, com a sua família. Olha as mobílias, olha os móveis. Olha as farras. Ele chegou a mandar desligar o aquecedor da piscina, ele mandou fazer isso. Ela não tinha aquelas famosas noitadas de uísque, como sempre acontecia no passado com outros presidentes. Nada disso aconteceu. Um governo que escolheu prática todos os seus ministros, com exceção de 1 ou 2 ou 3, foi da Agricultura, foi da Casa Civil, foi da Saúde e foi da Previdência, me parece, foi da Previdência, foi o da, eu acho que foi o lá do Sul, que é muito amigo meu, tá certo? Os outros todos foram escolhidos olhando a parte de conhecimento, a qualidade técnica de cada um. Não teve nenhum escândalo, a não ser um negóciozinho que teve uma denúncia
contra o ministro da Educação, um pastor, e não foi provado nada contra ele até o dia de hoje. Até esqueceram dessa denúncia. No mais, foi só apanhar. Deixou o Brasil com superávit de mais de 50 bilhões de reais. Com o presidente do Banco Central sendo lembrado como o melhor presidente de várias nações do mundo. Com o melhor ministro da Fazenda, Paulo Guedes, comprovadamente. Mesmo assim, saindo dentro de uma pandemia, onde pegou um país totalmente arrasado. Deixou um país em crescimento, na redução da miséria e da pobreza, com redução do desemprego, embora isso é muito questionado hoje. E para mim, já questionava na época do Bolsonaro, quando falava que tinha 8%, 8 milhões, acho que é 8% de pessoas desempregadas no país. Eu não posso concordar com isso. Que esquecem o problema dos que vivem. Isso é somente aqueles que procuram emprego. E os outros que vivem às custas da população brasileira, que é o Bolsa Família, que é o maior erro que tem no país. Quando eu falo erro, tem muitas pessoas que merecem e que precisam. Mas eu não sei se é 20%, se é 30% ou se é 40%. Posso afirmar que mais de 50% hoje tem 3 ou 4 ou 5 vezes mais que recebe Bolsa Família. E não aceitam ser registrados. Então, quando fala do Bolsonaro, gente, Quadrilhas, quando ele fala sobre isso, ele tem toda a razão. É uma pena que os demais políticos no Brasil e a nossa mídia não mostra isso. São pessoas inteligentes, mas não são honestos. Porque não é possível que eles estão num grau de ignorância tão grande que não conseguem entender isso. Nós vamos falar aqui a respeito depois sobre o problema dessa história, desse fake news que chama-se golpe, de ministros que foram ministros do Supremo falando sobre isso. E ministro do atual governo falando sobre isso. E a imprensa continua falando a respeito desse movimento golpista. Isso é uma vergonha. Isso é uma desmoralização para quem fala que formou, que é realmente jornalista. Essa que é a grande verdade. Nós vamos ver um ministro que é tido como modelo, que foi ministro, me parece, do Itamar Franco, do Supremo, foi ministro também do governo do Itamar, e tinha deixado já o Supremo, me parece, me parece que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então vocês vão ter oportunidade de ver isso. Então falta isso, falta seriedade, falta transparência, falta respeito. A nossa mídia, que é formadora de opinião, eles têm que procurar realmente a verdade, parar de ter medo, gente. Me perdoa a palavra, são os bundas moles, a verdade é essa. Porque não é possível. Golpe que não tem uma garruchinha com 2 balas. Golpe que não tem um machado, não tem uma faca. Golpe que tem batom, isso é golpe? Claro que os baderneiros, aqueles que comprovadamente estragaram, têm que pagar sim, mas não como golpistas, porque eles não tinham poder. E aí eu faço uma outra pergunta. Esses coitados, esses infelizes que fizeram isso, que participaram desse movimento, foi perguntado para eles se eles tiveram alguma orientação para poder invadir os 3 poderes? Quem estava por trás disso? Vocês receberam alguma ordem para fazer isso? Peraí, vocês não receberam, como é que é golpe? Será que 2.000 pessoas sem arma, sem nada, conseguem derrubar um governo? Só se for um governo de borra bosta mesmo. Igual é o que nós vivemos hoje. A palavra certa é essa. Não é isso? Então é isso aí, gente. Então é que eu queria falar a respeito do Adrilles, né? Sem dúvida nenhuma. É um jornalista brilhante que acho que... Ô, Vitor, você falou aí a respeito do amor ou do ódio das pessoas em relação ao Bolsonaro. O engraçado é que o brasileiro, ele consegue gostar da pessoa porque dá um tapinha nas costas, ou fala de uma cervejinha, ou fala do seu time preferido, para entrar na política, gente. Isso é muito complexo, né?
E agora, gente, eu vou até chamar o próximo vídeo, se o senhor me der licença, porque o Brasil, ele é conhecido, né? Ele é um país tropical, é o país do futebol. Era, né? Foi muito famoso por ser o país do futebol. Hoje em dia não tem feito tão bonito, não, mas é conhecido como o país do futebol, do sol, das mulheres bonitas. E agora tem sido conhecido como o país onde um golpe de Estado é cometido com Bíblia e batom. 2 ministros falam sobre o assunto. Vamos lá ver. Foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, 8 de janeiro de 2023? Bom, vamos separar as coisas. Você tem de um lado o incidente do 8 de janeiro. E tem de outro lado essas investigações que estão sendo feitas sobre a articulação de golpe na parte do governo Bolsonaro, ministros, etc. Esse pessoal chegou na frente dos militares, estabeleceu-se lá, abriu aqueles acampamentos, tentando obter dos militares uma intervenção no processo político. Observa bem, isso se deu depois da eleição. Eleição derrotado Bolsonaro, vem aquele momento da diplomação do Lula, deu aquela desordem, enfim, 1º de janeiro, posse do presidente Lula, não apareceu nenhuma possibilidade disso. Esse pessoal, então, no dia 8, faz aquela passeata. De duas uma, ou esse pessoal estava, digamos, instrumentado por esse conjunto que hoje se investiga em relação à organização do golpe, ou era nada mais nada menos do que uma demonstração de frustração, ou seja, uma catarse, porque não conseguiram que os militares interviessem. E você sabe que multidão acaba virando quebra-quebra. Lembra-se de 2013, aquele movimento de rua aqui, quebravam, enfim, aquele negócio dos dois reais, uma coisa assim. 20 centavos, é. Teve um caso, por exemplo, no governo Michel, houve um quebra-quebra do Ministério da Previdência. Exato. Agora, uma coisa é certa, como se realizaria golpe de Estado no Brasil sem a participação das Forças Armadas? E as Forças Armadas não participaram, afastaram-se disso. Então, se esses personagens foram monitorados por esse outro conjunto, é uma coisa. Agora, pura e simplesmente achar que aquilo foi uma tentativa de golpe, golpe não se faz assim, né? Primeiro, esse jornalista, Marco Antônio Villa, é uma pessoa que via, pelo menos tem que parabenizá-lo. Ele bateu com a cara na porta, porque se soubesse que o Nelson Jobim, ex-ministro, fosse dessa declaração, eu tenho certeza que eu não iria convidar. Como não acontece isso com a Rede Bandeirante, nem tampouco a Globo. Que só levam pessoas lá de um lado. Essa que é a grande verdade. Para ouvir isso, para poder passar isso para os seus funcionários. Então o Marco Antônio Villa, eu tenho certeza que ele bateu com a cara na porta, assim. E só não quebrou a cara porque parece que Deus ajudou. Porque ele é da esquerda. Essa que é a grande verdade, não é isso? Muito bem. Então olha o que o Nelson Jobim fala, gente. Quem que é Nelson Jobim? Ministro, ex-ministro do Supremo, ex-ministro do Itamar, do Fernando Henrique Cardoso, da Justiça. Tá certo? Para vocês terem uma ideia. Agora não fica só nele, não. O Marco Aurélio também é a mesma coisa, o ex-ministro Marco Aurélio. Mostra o que é realmente, o que seria um golpe. Será que esses jornalistas têm mais conhecimento que esses ex-ministros? Por que eles não convidam uma pessoa dessa para falar isso que falou na Jovem Pan aí? Que tem suas limitações de público. E ele foi lá porque o Marco Antônio com certeza não sabia que ele ia dar essa resposta, que ele ia falar que era golpe. Não é isso? E aí não vamos falar disso aí, não. Vamos falar de outras pessoas que se manifestaram. Vamos falar do Zé Múcio, que é ministro hoje do governo. Foi meu colega de deputado federal, como deputado federal. Vamos falar do Zé Múcio, ministro da Defesa. Pois é. E esse pessoal, que são os que entendem mais que todo mundo, os nossos jornalistas, tem a cara de pau de continuar insistindo que é golpe. E bem a cara de pau de condenar a pessoa por golpe, sendo que não houve golpe. Houve uma baderna. Então essa que é a grande verdade. Então é muito triste, gente, a gente viver esse país dessa forma. E, como eu falei já na coisa passada, 70% da população brasileira, vocês podem ter certeza, que apoiava aquela manifestação, não de quebra-quebra, mas de estar na porta dos palácios. Tanto é verdade que os próprios generais, ou coronéis de comando das regiões, não fizeram nada. Que sabiam que tinha uma razão para aquilo ali, que foi provocada por um resultado de uma eleição que deixou dúvidas.
que o Dino falava e falou isso antes da dúvida, do questionamento que ele sempre fez sobre urnas eletrônicas. E o Brizola falava sobre isso, que era fundador, presidente do PDT, tá certo? Que aquela ministra que foi candidata a presidente da República também falava sobre isso, que não confiava nas urnas eletrônicas. Então todos falavam sobre isso. Então, como eu já falei, não é conselho, porque eu não sou pessoa para dar conselho para ministro. Mas seria mais do que justo, pelo amor de Deus, gente. O tempo está esgotando, nós estamos com um prazo muito curto para poder fazer uma nova PEC para criar esse mecanismo nas urnas, para que as pessoas possam conferir, para que não crie mais nenhuma dúvida sobre a atuação de cada ministro, da sua seriedade e do seu compromisso com a nação. Eu tenho certeza, se tivesse acontecido isso antes, hoje nós não estaríamos vivendo esse momento. Ou o Bolsonaro teria assumido, ou teria comprovado as fraudes, ou teria então desmascarado e não teria mais argumento para questionar isso. Essa que é a grande verdade. Então, é isso aí, gente. Então é isso que eu quero falar a respeito desse assunto. Que o ministro Nelson Jobim, que o Marco Aurélio, que outros falam sobre isso, todos concordam. Agora, infelizmente, a maioria dessas pessoas que tinham a obrigação de se posicionar, por outras razões, fica de braços cruzados. Esse é que é o problema. Não é isso? É isso aí. Vamos lá, Letícia. Ô, Vitor, agora a gente vai passar para um assunto muito delicado, de ordem internacional. E o Vitor trouxe o depoimento, a opinião de um dos maiores comunicadores brasileiros, que é o Ratinho, o maior comunicador mais popular. Eu denominaria ele como um dos mais populares do Brasil, né? Ou seja, consegue alcançar a maior parte das pessoas porque tem identificação ideológica, de fala, de posicionamento. Olha o que ele disse a respeito do posicionamento do governo brasileiro em relação à guerra entre Israel e Irã. Eu estava vendo, prestando atenção, negócio de internet, a gente vê muita internet e fica vendo umas coisas, né? Estudantes, né? Que chamam universitários, que supostamente seriam inteligentes, eu vejo se metendo em coisa que não tem que se meter, por exemplo, na guerra entre Israel e Irã, na guerra de Gaza, não tem que se meter, estudante brasileiro não tem que se meter nisso, porque a guerra não é nossa. Começar aí. Aí vem o governo, que também devia ficar quieto, ficar na dele, ficar neutro. Nós não temos nada a ver com isso. Não, nós estamos se metendo, querendo se meter em guerra, querendo parar a guerra que não é nossa. Vem cá, vocês do governo, aqui comigo agora. Presta atenção aqui desse ignorante que está falando, que eu sou ignorante, eu sei disso, ignorante em muitos assuntos, mas nesse eu não sou. Vocês não conseguem acabar com a guerra de traficantes no Brasil. Vocês não conseguem acabar com os grandes problemas que o Brasil tem. O que vocês têm que estar se metendo, gente do governo do Brasil, o que vocês têm que estar se metendo lá? Que não tem nada a ver com vocês. Primeiro cuida dos nossos problemas, que estão cheios de problemas. Por que a gente não se preocupa, por exemplo, com quem roubou o INSS? Por que a gente não prende eles? Por que a gente não toma o que eles pegaram? Não, a gente está preocupado, a gente vê o governo falar toda hora, a guerra. Cala a boca, cala a boca. Vocês são incompetentes para cuidar das nossas coisas, estão querendo cuidar da coisa dos outros? Tenha paciência, primeiro cuida do seu quintal, depois você vai se meter no quintal dos outros, tá bom? Tá dado o recado aí. Bem, gente, precisa falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não precisa falar mais nada sobre isso. Sabe por quê? Por que esses estudantes, essas pessoas estão mandando com essa bandeira dos terroristas na mão, fazendo movimentação? Eles não fazem isso para poder realmente ter o esclarecimento de quem roubou dos aposentados. É a pergunta. Por que eles não se movimentam quando falam que estão cortando algum recurso das universidades federais? Por que eles não fazem um movimento contra o governo para, em vez de dar dinheiro para a Lei Rouanet, como foi dada no primeiro ano de mandato, quase 20 bilhões, me parece dos 8 a 16 bilhões, que esse dinheiro não seja transferido para as universidades? Não fazem nada disso. Sabe por que não fazem? Porque eles foram empenhados pelo ouvido
na maioria das escolas brasileiras. Essa que é a grande verdade. Eles não conseguem enxergar o que é certo e o que é errado. Eles vão de acordo com o que a mídia fala. Eu vi agora, recentemente, uma imagem de um canal de TV criticando um massacre em uma determinada cidade, só que as pessoas estavam ali, não foi em Israel, foi em Israel. Tá certo? Eles falando que aquilo era justamente a faixa de Gaza. Uhum. Pra vocês terem uma ideia. Então isso aqui é o problema. Por que esses estudantes não se manifestam para reduzir os desvios dos recursos? Que toda hora tem um escândalo. Por que vocês não saem na rua para falar sobre isso? Não é só contra o governo do PT, da esquerda, não. Para falar quando acontece da direita, se acontecesse na direita também. Não você sendo mal orientados por professores, às vezes. Não são todos os professores que são radicais de esquerda, não. Mas tem a maioria, acredito que hoje no Brasil, pelo que eu tenho de informação, é sim. Porque alguns professores falam comigo a respeito do que são as universidades hoje, lamentavelmente. Olha, gente, é vergonhoso quando você vê imagens das instalações de uma universidade, como recentemente foi mostrada para o Brasil toda. Com bandeiras, com foto de Che Guevara, bandido, safado, pessoa que matou não sei quantas mil pessoas em Cuba, quase mais de 6 mil ele com Fidel Castro, e o grupo estudante defende isso. Não é uma verdadeira desmoralização. Mas acho que é isso aí, o Ratinho tem toda a razão e tem que cumprimentar, não é isso? E vem dar palpite de quê? Um problema que não é nosso. Pode até chegar na gente. Mas quantas pessoas que morrem por ano sendo assassinadas? Nós estamos quase que igualando com as mortes que teve nesses países. Essa que é a verdade. E você não vê nenhum movimento estudantil para poder ajudar a resolver esse problema. Não é isso? Então acho que é isso aí. Esse é o nosso país e nós temos que estar criticando e mostrando para as pessoas, para que as pessoas aqui que ouvem a gente, que escutam, ouvir não, que escutam a gente para poder sabe falar é certo ou errado. Essa que é a verdade. Vamos lá? Vamos lá, Letícia. Ô, Vitor, vamos. Agora, o próximo vídeo, acho que ele dá uma base ou aponta para uma das vertentes que esse analfabetismo intelectual deu-se início no país. Tem a fala de um professor aqui. Quem lembra da época que eu passei por essa, no finalzinho, mas eu passei por isso, onde que o aluno, a gente dizia que a gente era empurrado, não importava se a gente conhecia o conteúdo, se a gente tinha aptidão para passar de ano, mas a gente era empurrado. E hoje em dia as pessoas, muitas pessoas não sabem nem interpretar um texto quando lê, nem entender o que está escrito. Isso é muito sério, vamos puxar o vídeo aí. Professor, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, meu filho. O fracasso histórico escolar não é culpa sua, e sim dessa maldita LDB. Uma lei inspirada na ideologia de Paulo Freire. Foi ele quem implantou o primeiro projeto piloto de progressão continuada em ciclos no Brasil, a famosa aprovação automática, quando atuou como secretário de Educação no governo Erundina, do PT, na Prefeitura de São Paulo. A ideologia desse pseudo-pedagogo esquerdista marxista virou lei em um parlamento igualmente esquerdista durante o governo também esquerdista de FHC. E agora, quase 3 décadas depois, essa ideologia freiriana, por força de lei, te obriga compulsoriamente a aprovar alunos que não sabem. 3 décadas depois, o aluno já sabe que será aprovado mesmo sem saber. Então, para que se esforçar para saber alguma coisa? Onde está o valor do esforço se aquele que se dedicou e aquele que nada fez serão igualmente louvados e glorificados no dia da formatura? Eu sempre fiz meu protesto solitário, não participo de formaturas, porque meu estômago não me permite aplaudir a mentira de alunos diplomados sem o menor mérito, salvos, é claro, a esmagadora minoria. Compartilhe esse vídeo.
Bem, gente, algumas décadas atrás, foi na minha época, né, e acredito com uma parte da população brasileira ainda, você fazia um primário, do primário para ir para o ginásio, você tinha que fazer um curso de admissão ou de 3 meses, ou tem que fazer 1 ano de admissão. Pra vocês terem ideia, eu fiz a admissão em 3 meses, fui reprovado, tive que fazer a admissão em 1 ano, para me entrar no ginásio. Mesmo entrando no ginásio, eu fui um aluno que eu falo muito que não fui lá essas grandes coisas, né? Eu tomei uma bomba no ginásio. Eu fui obrigado depois a ter que transferir para o curso da noite, por causa até de necessidade para me manter e ajudar minha família, meu pai e minha mãe, né? Minhas irmãs, não é isso? Muito bem. Então, resultado, eu estudando, que eu sempre não gostei, sinceramente eu tenho que falar a verdade, né? Eu aprendi com a vida, né? Mas eu nunca gostei muito de estudar, eu tenho uma deficiência nessa parte, né? Mas eu acho que eu superei com esforço, com trabalho, com dedicação, com amor, né? Com vontade de fazer as coisas, né? Tanto não só, primeiro nas minhas coisas particulares que eu consegui, antes de ser prefeito, e depois servindo a uma cidade que eu amo, que chama-se Nova Lima, não é isso? Muito bem. Então o que acontece? Infelizmente, esse professor deixa bem claro aqui, esse tal de Paulo Freire, que é Erundina, cometeu esse crime de colocar essa pessoa para orientar, e que, lamentavelmente, o governo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma viés de esquerda, sempre teve, com o Paulo Renato, que foi colega meu na Câmara, tá certo? E foi ministro da Educação, provocou esse desastre para a nossa juventude. É tão triste você hoje saber que, quando você vê críticas sobre o curso de medicina, que mais de 70% dos alunos que saem formados, às vezes não sabem tirar uma pressão de um paciente. E não passam numa prova do Conselho Federal de Medicina, o Regional de Medicina. Da mesma forma dos outros cursos, os outros cursos, Direito, Administração, Farmácia, não está certo? E o jeito fica na metade do caminho. Então, praticamente, uma boa parcela dos alunos nossos hoje, dos jovens nossos hoje, deixam o ensino médio sem ter nenhuma base para poder seguir em frente. E pior, depois que formam, depois que tem um curso superior, vem que cria aquela expectativa de ter uma vida melhor. Acontece o quê? Vem a frustração. Enquanto ele sonhava em ter um salário de 20, 30, 15 mil reais, 10 mil reais, não. Ele vai ter um salário, às vezes, em determinados setores, de 2, 3, 4, 5. E olhe lá se consegue, se ele tiver humildade para ter essa oportunidade. E ainda, mais ainda, e que acaba, às vezes, não tendo conhecimento suficiente para poder atender aquela demanda para ganhar 3 mil reais, 2 salários mínimos. Esse é que é o maior problema. Mas é triste mais ainda, gente, é que nós já sabemos que a educação no Brasil está de mal para pior há muitos anos e que não se faz nada para poder melhorar. É claro que não se melhora da noite para o dia. Como aconteceu comigo na prefeitura. Eu já assumi a prefeitura, tinha praticamente mais de 50%, mais quase 60% dos alunos sem saber ler e escrever no 2º ano do ensino fundamental, ou do 3º. E graças a Deus, por esforço dos meus servidores na área da educação, nós deixamos praticamente os alunos todos, quase todos, sem empurrar esse aluno, que esse é o maior crime. É o aluno saber, eu não vou esforçar para quê? Eu vou passar de qualquer jeito. E a maior parte dos alunos sabem perfeitamente que eles rejeitam o problema de escola. Eles vão lá quase forçados. E sem a menor condição de entender o quanto é valioso o aprendizado, né? Numa idade que ele precisa ser orientado. Então, o que acontece? Então, lamentavelmente, é isso que acontece com o nosso país. Então, fazer o quê, gente? Mas tem que começar. O nosso Congresso tem que mudar, tem que fazer leis que possam realmente mudar tudo isso.
E não tem que ficar nesse negócio, porque tem uma minoria que é da esquerda que quer defender o Paulo, esse tal de Paulo Freire, tá certo? De forma nenhuma. Vamos fazer aquilo que os outros países desenvolvidos hoje no mundo estão fazendo, vamos copiar deles, fazendo algumas observações ou até mesmo algumas adaptações. Não vão continuar errando da forma que nós erramos no nosso país, não. Vamos fazer o quê? Um professor, um aluno hoje, numa escola, aqui no Brasil, numa escola particular, ele não apronta, ele não faz bagunça igual acontece nas escolas públicas. Sabe por quê? Veio outro problema sério. A maldita da tal da eleição nas escolas públicas. Há muitos anos atrás, eu perguntava para o Valfrido, dono que era dono do Pitágoras, e ex-secretário de Educação do governo Hélio Garcia, numa discussão, ele, na Associação Mineira de Municípios, num plenário, eu dizia para ele, o Valfrido, de Mário Guias, se é tão bom, é tão eficaz você fazer eleição nas escolas públicas, se impor isso, por que você não faz isso, não adota isso na sua rede Pitágoras em Minas Gerais? Ele não me respondeu. Pergunta para ele se ele faz eleição lá dentro. Pergunta se qualquer escola particular se faz eleição para poder fazer. E por isso que acontece, as escolas particulares, com certeza, têm um melhor aproveitamento. Os alunos, pelo menos, vão ali, eles têm uma obrigação de aprender. E o que não quiser, transferir dali. Acontece na escola pública, depois você tem um aluno lá dentro. A escola pública, o cara está aprontando, não quer estudar, a parte do poder público já fez. Mas você vai ficar com um cara ali dentro que só cria problema? Não, isso é problema do pai e da mãe, não é da escola, não é do professor, não é da diretora e muito bem do prefeito. Então vamos parar com isso, vamos transferir responsabilidades, ou não é? Então por isso que esse país, nossa, essa verdadeira bagunça em todos os setores. Começa na educação, na saúde, não sei aonde, papapá, e chega por último, recentemente, até no esporte. Não é isso? Pega um presidente da CBF, lá num estadozinho que nem futebol não tem, e passa a mandar no futebol brasileiro. E pior de tudo isso, sabe o que é? A maioria cruza os baixos e só bana a cabeça. Sabe por quê? Porque só tem R$270 mil por mês de salário. Se não fosse isso, eles não aceitariam de forma nenhuma. Essa que é a grande verdade. Terrível, Vitor. Eu acredito que a petralhada é um bom encantador de serpentes, porque as pessoas ficam encantadas, né? É omissão, né? Enganadas. Os pais aceitam, os pais, eu cansei de falar, gente, o dinheiro que está gastando na escola não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente da República, não é do ministro da Educação. É um dinheiro que é tirado de quê? Da comida sua. É verdade. Dos impostos que você está pagando todo dia. Essa que é a verdade. Vamos lá? Ô, Vitor, o próximo vídeo é até interessante, porque tudo isso que o senhor falou, o próximo vídeo tem relação com a educação também. Eu me lembrei de um dia, você acredita que eu já fui no show da Anitta? Eu já fui no show da Anitta, Vitor. Fui por curiosidade aqui em Nova Lima. Pois é, mas me fala uma coisa. Você não é tão velha assim, não. A Anitta não é tão velha assim, não, né, Marcos? Ué, já foi de show da Anitta? Hein? Eu fui. Mas é porque eu era a mais velha do local, né, Vitor? Tem uns 30 anos isso? Não, foi 2015, 2016, tá, mais ou menos. Ela veio aqui no Vila da Serra. Eu fui por curiosidade para acompanhar a irmã de uma menina que ia e ela que não queria ir sozinha me chamou, Letícia, me dá uma força que não vai dar para eu ir sozinha lá. Fomos as duas idosas lá. Imagina só. Você falou uma coisa da Anitta, né? Eu não quero entrar na parte aí da quantidade de... Como é que chama? Público, de fãs? Não, de tatuagens? Tatuagem, né? Que a Anitta tem, não sei se você conhece todas as tatuagens da Anitta. Não conheço. Não acho que nenhuma. Só as escondidas que eu conheço. Pois é, essa que é pior, né? Mas eu estava vendo ontem, gente, é muito triste, né? Porque eu estava vendo um canal de televisão, assim, eu assisto muito pouco, mas acabo gravando, né? E eu vi eles prestando homenagem para um cantor já falecido, né? Falando aí de não sei quantos anos que ele... Falando sobre a história dele. E mais triste você não vê nenhum canal de televisão lembrando dos benfeitores do Brasil. Exato. Há 100 anos atrás, há 40 anos atrás, 50 ou 60 anos atrás, hoje está comemorando o aniversário de morte do fulano de tal. E contar a história, você não vê nada disso.
E valoriza, sabe quem? Justamente essas pessoas que levou a juventude para boa parte para o buraco. Para o buraco. Vitor, primeiro, uma falta de respeito com o público. Estava marcado 22 horas, ela chegou quase 2 horas da manhã. Durante o período inteiro, eu tive que ficar lá. Durante o período inteiro, não tinha nada de interessante naquele clube. Eu esqueci o nome agora, é ali no Vila da Serra. Os jovens, no celular, todos, o tempo de 3 horas, o povo assim, ó, celular, ninguém... Tinha umas 500 pessoas lá, ninguém conversava com ninguém. Tinha um coitado de um DJ lá, tentando animar, ninguém participava, ninguém dançava, não conversava, não comia, não bebia também, não tinha... Uma coisa muito estranha. De repente, ela me chega e estava ao vivo para uma rádio em Belo Horizonte. Sabe aquela pessoa, assim, que ela estava lá só de corpo presente, a alma já tinha ido embora, não estava lá, ela não tinha alma de artista, ela não estava trocando com o público, muito pelo contrário, ela fazia as coisas, ela não dançava, porque igual na televisão, nos shows grandes, ela arrebentava de dançar. Lá, ela fazia assim, ó, com a mão, era para bater palma, ela... Não dançava e parecia que a música atravessava ela. Ela estava como hipnotizada, não sei, uma coisa esquisita. Ela não estava lá. E aí eu falei assim, bom, pode ser apenas uma interpretação minha, né? Não é possível que ninguém mais viu isso lá. Falta de tudo. Não tinha arte, não tinha respeito com o público. Aí o radialista perguntou para ela como que era a emoção de estar no show, tanta gente gostando dela. Ah, ela virou e falou assim, não, menina, eu tô pensando, o que eu vou comer no café da manhã? E esses que são os ídolos levantados para os brasileiros ficarem encantados e sem nada na cabeça, com gente da 6ª série que não sabe se você é escrito com C ou com C cedilha. Sabe? É isso aí. Vamos lá? Bora. Qual que é o próximo? É o próximo sobre educação. Vamos lembrar da Cláudia Raia nesse contexto. Estava falando sobre artista. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano. A filha da Cláudia Raia se formou em Universidade de Nova York. Olha que lindo! Comunismo, socialismo, Lula pro Brasil. Mas a minha filhinha vai estudar no opressor capitalismo de Trump. Mas por que ela não se formou na USP? Por que ela não se formou na Universidade do Rio de Janeiro? Por que ela não usou o método de Paulo Freire? Essa gente gosta de ferrar com a nossa vida, porque eles vão buscar, né, as coisas boas que o capitalismo opressor proporciona, como uma boa educação. Mas tu sabe quem é que pagou essa conta? Eu, tu, seu João, Dona Maria. Lembrando, a Cláudia Raia foi a campeã de Lei Rouanet, arrecadou mais de 5 milhões. Viva o dinheiro público para esses artistas continuarem fazendo a sua militância em favor do Lula, do PT e formando seus filhos nas melhores universidades do mundo. Não precisa falar mais nada, né? Precisa. Esses atores, atrizes, né, essas pessoas da Rede Globo, de um modo geral, que praticamente todas as grandes estrelas no Brasil, da nossa cultura, e os artistas, praticamente todos eles foram forjados pela Rede Globo, né? Aqueles que não passaram pela Rede Globo podem ser excelentes cantores, né? Mas praticamente acabam não tendo valor nenhum. Não aparece melhor, né? Exato. As outras emissoras praticamente estão muito tem pouca aceitação, embora está mudando agora, né? Mas a verdade é que hoje, para ter uma carreira de sucesso, se não entrar antes, né? Se não entrasse na Rede Globo, não tinha nenhuma condição de vencer. Aí você vai falar da Cláudia Raia, que é esse exemplo, né? A filha dela, né? Estudou aonde? Recebeu dinheiro de quem? Dos pobres. De onde? Do Brasil. Da Lei Rouanet também? Também. Por que ela não gastou esse dinheiro aqui no Brasil? Aqui não tem excelentes escolas? Tem. Em São Paulo, estava vendo outro dia no ranking. Tem escolas lá de R$20 mil por mês. Mensalidade. E que falam que o aluno que passa por ali, você já viu. Mas não, eu quero que meu filho estude aonde? Nos Estados Unidos. Não é isso? E com esse dinheiro nossa. Agora não é só a Cláudia Raia. Você vai pegar o Gilberto Gil. Agora estão vendo agora um problema até que acaba dando a gente uma certa tristeza sim, né? Porque nós somos humanos. A Preta Gil, que é filha do Gilberto, né? Infelizmente está com câncer. Ela está tratando aonde desse câncer? Depois de fazer vários tratamentos aqui no Brasil? Nos Estados Unidos. E que dinheiro foi esse? Também
do povo brasileiro. Com certeza. Então, o que acontece? E essas pessoas, em vez de falar a verdade, falar o que é lá e o que é aqui, não. Se depender deles, vão pegar a bandeira desses terroristas e vamos sair com ela na rua. Eles não fazem isso, claro. Eles vão passar a imagem para os babacas brasileiros fazerem isso. Mas na hora que precisa de um socorro, eles vão para o melhor lugar do mundo para eles. Por que não vão para Cuba? Ele não fala que a saúde em Cuba é tão boa. Por que a Preta Gil não foi para Cuba? Onde o médico lá ganha $50 por mês. Por mês, um médico. E eles falam que é a melhor saúde que tem. Por que o Gilberto Gil não mandou sua filha para Cuba? Para tratar do seu câncer lá? Não é isso? Então esse é o Brasil, gente. Então esse brasileiro que é mal informado, coitado, que é muito mal, não é só o que está no canto, não. É de um modo geral, até os que estão nas cidades metropolitanas também tem o mesmo problema, não participa de política. Estou falando isso que em reuniões, às vezes que eu faço com familiares, eu vejo essa falta de conhecimento, às vezes tem cada bobagem que eles falam perto da gente, que eu mesmo corrijo na hora. Eu falo, peraí, não fala isso não, que vocês estão cometendo um equívoco. Uma grande parte são ignorantes na parte política, não tem conhecimento de nada, e houve pessoas que não podem, que não têm condições de fazer de orientar em nada. Essa que é a verdade, não é isso? Então, isso é lamentável, mas vamos ver se o brasileiro, tendo a oportunidade de ver esses comentários, como é o meu caso, e de outras pessoas, ver se põe na cabeça, o que eu ganho com isso? Nada, mas eu tenho obrigação de tentar mostrar isso. Não quero tirar o valor desses artistas. Eu quero falar a respeito do que eles faturam nas nossas costas e não transmito para vocês a verdade. E quando eles tiverem alguma necessidade, eles saem daqui e vão para onde? Vão curtir lá. Aonde? Nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, na França. Essa que é a grande verdade, não é isso? Enquanto isso, nas ruas do Brasil, a história é outra. Já vou puxar o próximo vídeo, tá no ponto, Marcos. Carta aberta às autoridades de Minas Gerais. Quantas barracas cabem no silêncio do poder? Belo Horizonte se curva diante de uma epidemia, mas não é uma epidemia viral. É social, é moral, é institucional. As calçadas que deveriam acolher passos agora abrigam desespero. Onde não se pode instalar um banco, ergue-se uma barraca. Onde a lei proíbe uma lixeira, cresce o lixo do abandono. E nós perguntamos, como chegamos até aqui? Quantos colchões mais precisam invadir o espaço público até sermos ouvidas? Quantos carrinhos de supermercado cheios de papelão e vidas vão cruzar a cidade invisíveis aos olhos do Estado? Senhores gestores, legisladores, magistrados, a omissão de vocês tem forma, cor e cheiro. Ela se arrasta pelas calçadas, se empilha em sacos pretos, dorme em praças e agora se acampa nas portas do próprio poder. Essa carta não é contra quem perdeu tudo, é contra o abandono de quem deveria garantir dignidade, porque compaixão sem ação é demagogia, e inclusão sem estrutura é só discurso vazio. A cidade pede socorro e a sociedade exige resposta. Assinado, cidadãos que ainda não acreditam que o espaço público deve ser de todos, com dignidade, respeito e justiça. Vou voltar lá atrás. É o que eu falei, guria mesmo. Ainda como prefeito do meu primeiro mandato. O que eu dizia? O que eu falei para vocês? O que eu fiz? Quando queriam me dar 5.000 casas populares em 1978. Vocês já imaginaram o que eu teria feito com a Nova Lima? Mais 20.000 pessoas sem saúde, sem educação, vindo dos cantos do Brasil. Tá certo? Para cá. Da mesma forma que logo depois, mais 4 anos, queriam trazer uma penitenciária de máxima segurança. Que eu bati de frente também. Vocês imaginaram que seria Nova Lima hoje? Seria uma cidade dormitório. Naquela época o Plabel falava que era cidade dormitório. Mas que dormitório é esse que nós íamos ter aqui? Uma penitenciária de máxima segurança? Eu poderia aceitar isso? E minha briga não é com o vereador.
Minha briga era com o poder maior que é o meu, que era com o poder executivo, com o poder legislativo, a Assembleia Legislativa, só para vocês terem ideia. Mas por que eu estou voltando atrás? Porque eu dizia naquela época o seguinte, eu quero resolver o problema dos meus pobres. E não de pobres que eu não quero importar pobre. Eu quero resolver daqui. E procurei de todas as formas resolver, dar uma melhor condição de vida para aquelas pessoas que nasceram ou que vieram para cá, muito novos ainda, e vieram para cá viver com suas famílias. Aí vem aquela pergunta, que eu quero aproveitar essa oportunidade. Belo Horizonte hoje tem 15 mil moradores de rua, tem 20 mil ou 25 mil moradores de rua. Tem um cadastro de onde que esse pessoal veio? Será que tem? Eu tenho certeza que de Nova Lima não deve ter nenhum. Mas do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, do Nordeste, das outras regiões com certeza tem. E por que eu estou falando isso aqui? Isso não seria função desses municípios que se dizem pobres, mas são pobres às vezes, mas não deixam de contratar um show por 500 mil reais para fazer uma festinha, para 1 hora de show com um artista famoso? Pois é. A falta de responsabilidade. E aí vem aquela conversa fiada. Ah, mas você tem que ser humano. Mas espera aí, vamos tratar do problema na raiz. O que tem que ser feito em Nova Lima? Ah, você veio de onde? Eu vim da Bahia. Meu amigo, está aqui sua passagem e volta para lá. Porque na Bahia tem axé toda semana, tem não sei que a Preta Gil cantando, tem não sei quem cantando, gastando milhões e milhões de reais. Eles têm a obrigação de resolver seu problema, é lá, não é aqui, não sou eu, não. É isso que tem que ser feito, gente. Ou não é? Claro. Essa que é a grande verdade. Então, sabe o que é isso? A falta de coragem de enfrentar o problema. O medo da opinião pública. Que opinião pública? De uma meia dúzia de gato pingado da esquerda, ou desses famosos que falam de direitos humanos, mas que não são de direitos humanos, de direitos dos desumanos. A palavra deveria ser essa. Eu pergunto a essas pessoas que são vítimas desses criminosos, que perdem a vida cada um celular ou cada de 10 reais, o que esses direitos humanos têm feito? Nada. Qual que é a manifestação deles? Nenhuma. Então, meus caros, esse é que é o grande problema do Brasil. A mídia faz da cabeça, a mídia mostra só o lado que não é positivo, a mídia não toma posição, a mídia, na maior parte dos jornalistas, não tem conhecimento da realidade do Brasil, só pega as coisas por cima para criticar. Eu desafio algum jornalista a andar comigo em qualquer cidade do Brasil ou de Minas Gerais, para a gente conversar sobre problemas, sobre educação, sobre saúde, sobre questão. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo, Ribeirão das Neves, uma cidade paupérrima, tem uma receita desse tamanhozinho, e com uma população enorme. Então, quando tem uma rua sem calçar, ou um buraco na rua, é porque eu digo, com certeza, se o prefeito for honesto, com certeza, porque não tem dinheiro. Não é isso? Então, acho que esse que é o problema que nós enfrentamos no Brasil. A falta de seriedade, a falta de vontade, a coragem de enfrentar os problemas. Então, enquanto nós estivermos de braços cruzados e só caem problemas em cima da gente, nós vamos só atrapalhar. Então, é obrigação. Em vez do município gastar 1 milhão por ano, ou 500 mil reais por ano na contratação de artistas, eu tenho certeza que se fizesse uma política social ali para gastar 100 mil reais por ano naquela cidadezinha pequena, esse cidadão não estaria aqui na porta da minha cidade ou dentro de Belo Horizonte. Essa que é a grande verdade. Verdade, Vitor. E enquanto isso, enquanto somos culturalizados para deixar de falar de moradores de rua e, sim, de moradores em situação de rua, porque foi gasto muito dinheiro, educação nas escolas para isso, os moradores de rua estão ainda debaixo do sol quente, debaixo de chuva, né? Tem o direito de ficar lá, suscetível a doenças, a violência, a drogas, sem o tratamento ideal para esse tipo de situação, né? Que são pessoas assim. Eu vi o Tarcísio, governador de São Paulo, numa entrevista, uma importantíssima, ele fala, pois é, eu não venho aqui a saber por que esvaziou o movimento, porque não tem a quantidade de dinheiro na rua. Só que a mídia só quer ver sangue, gente. Ela não quer ver solução do problema, ela não quer mostrar o que pode, da forma que pode ser feita, não.
Se está tudo normal, é um desastre para a mídia, que ela não tem o que falar. Ou tem? Ela não quer elogiar, quer elogiar, ela tem outros motivos para elogiar, ela não elogia pelo simples fato de elogiar, tem que ter algum motivo por trás para fazer um elogio, que eu não quero entrar em detalhes. Essa é a mídia. É porque uma mente depressiva, ela é mais suscetível a ser dominada. Mas em São Paulo, por exemplo, houve esvaziamento do morador de rua. Eu vi o Tarcísio falando esses dias mesmo. Eles não foram atrás com o trabalho que nós estamos fazendo, que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, não fizeram nada. Isso não é divulgado para lugar nenhum. Exato. A gente não vê isso na Globo, isso não vê isso na Band, não vê em lugar nenhum. Isso a gente assiste de vez em quando, sabe aonde? Na Jovem Pan, que é independente, não sei se continua sendo independente. Ou então lá no Nunes, lá, tá certo, que mostra essas coisas. O resto não tem jeito. Que não recebe dinheiro público. Talvez um dos maiores maus que tem no Brasil hoje é justamente o financiamento público através dos órgãos públicos, da mídia, sem dúvida nenhuma. Pois é. Mas é isso aí, vamos lá. Vitor, então, enquanto esses moradores têm o direito de sofrer onde que eles estão sofrendo, enquanto isso, as empresas, os empresários brasileiros têm o direito de serem sufocados. Aquelas pessoas que, esses sim, fornecem, pelo menos, gente, mesmo que a moeda não está valendo, mas pelo menos oferecem um caminho para o trabalhador sobreviver, porque fornece emprego digno para as pessoas nesse país. Os empresários ficam assoberbados. Vamos ver a história do bolo. Isso aqui representa quantas horas uma empresa passa para pagar imposto em cada país. Noruega, China, Estados Unidos, Chile, Brasil. São 1.500 horas, 187 jornadas de trabalho apenas para preparar, declarar e pagar imposto. Entendeu agora por que é tão difícil gerar emprego no Brasil? Estes são os estados brasileiros com maior número de pessoas recebendo Bolsa Família. Começando pelo 10º lugar, temos o Ceará, onde 40,5% da população recebe o benefício. Em 9º lugar, aparece a Paraíba, com 40,9% das pessoas cadastradas no programa. 8º lugar está a Bahia, onde 41,2% da população é beneficiária do Bolsa Família. Subindo para o 7º lugar, temos Alagoas, que registra 43,2% dos habitantes no programa. Na 6ª posição, aparece o Amapá, onde 43,9% da população depende do benefício. No 5º lugar, temos o Pará, com 44,1% da população cadastrada no Bolsa Família. Em 4º lugar, está o Piauí, que apresenta um índice de 45,4%. No 3º lugar, aparece o Amazonas, onde 45,5% da população recebe o auxílio. Na 2ª posição, temos o Acre, com 46,8% da população dependendo do programa. E, em 1º lugar, o estado com a maior proporção de pessoas no Bolsa Família é o Maranhão, onde 55% da população é beneficiária do programa. Agora me conta, você mora em algum desses estados mostrados no vídeo? Gente, meus amigos, quase todos os estados nordestinos são os que mais recebem Bolsa Família. Imagine só, o Dino, o Flávio Dino, que foi federal comigo, e foi um crítico violento do Sarney, e com razão, não quer tirar a razão dele não. Porque essa desgraça que tem no Maranhão, o Dino não foi culpado de ter dessa situação não, mas ele poderia ter melhorado muito com isso, mas muito mesmo. Porque a partir do momento que não tem roubalheira, as coisas melhoram. Quando não tem roubo, como ele acusava, falava em roubo e essas coisas todas, a partir do momento que você entra e que corta, que fecha as torneiras dos desvios, com certeza melhora. Então o Dino deixou o governo, foi governador do Maranhão, foi 2 mandatos, não foi um só não. Foi federal comigo, foi governador de 2 mandatos, foi eleito senador, hoje é ministro, é o estado mais pobre, com maior percentual, tem mais bolsistas lá que carteiras assinadas. E aí o que acontece? Os outros estados produtores bancam isso, sendo que uma boa parte dessas pessoas aqui, não todas, desses 55%, eu acredito que deve ter aqui uns 20% que são pessoas que vivem de uma outra forma.
Vamos admitir que seja 35 e haja necessidade de ter Bolsa Família. Mesmo assim, esses 35, eu estou para dizer, dos 55 é capaz de ter 40, 45, que não falta cerveja, que não falta joguinho, que não falta jogar no bicho. Com certeza deve ter isso. Que a prioridade deles não é a fome dos seus filhos. Não é melhorar a cabeça, o raciocínio. Eu tenho certeza que a maioria desses aqui, todos eles têm telefone celular. Quase todos. Que é uma prioridade, sim, mas não é essa a prioridade. Porque a Bolsa Família não é para comprar celular, não é para você pôr carga ali, não, de forma nenhuma. Então esse é que é o grande problema, gente, no Brasil. E aí esbarra em quê? 1.500 horas de trabalho você paga de imposto, enquanto tem países com 79 horas apenas. E olha os países, né? Tá certo? O Estado. Aí você faz uma comparação da miséria, da desgraça, mas com a carga tributária que nós temos no país, que o brasileiro tem, para fazer o quê? Para resolver o quê? Para desviar, para ir para quem, às vezes, entra com aquele objetivo de aproveitar, de só falar, venha a nós, que se dane o resto. Essa que é a grande verdade no Brasil. Que é mais lamentável que esse pessoal, que é usado pela esquerda brasileira, que só vota na esquerda, a maioria vota na esquerda, e são enganados, são iludidos, que quanto mais miseráveis forem eles, mais felizes ficam aqueles que são eleitos. Não todos. Porque tem alguns sim, eu conheço alguns políticos do Nordeste e do Norte, que sem dúvida nenhuma tentam mudar essa história, não da forma que o Dino mudou. Se estava ruim, continuou pior. Se tinha desvio, como a televisão mostra, principalmente que dinheiros são julgados para essas regiões, como é o caso lá do Maranhão, com verdadeiros absurdos, com desfalques, com desvio, com assaltos do dinheiro público, essa que é a grande verdade. Então, para encerrar, gente, esse é o Brasil, né? Espero que, aproveitando essas redes sociais, a gente pega coisas que a gente possa fazer comentários, né? Eu não quero, como eu falei, não quero entrar mais em detalhe no Nova Lima, mas o canal está à disposição aqui para alguém que quiser alguma sugestão, que quer alguma coisa boa para falar, está aqui as ordens para abrir, para dar essa oportunidade, né? Enquanto eu não chega ao meu conhecimento, que eu não vou atrás de fofoca, de fuxico, eu não faço isso, nunca fiz, mas então estou aproveitando as redes sociais, os canais de redes aí, para poder justamente fazer comentário daquilo que está acontecendo no Brasil, para chamar a atenção. E gostaria que, se tiver alguém que queira falar o contrário do que eu tenho falado, que venha aqui para nós debatermos. Eu tenho certeza que essas pessoas não têm o conhecimento que eu tenho. Não que eu seja professor e mais que ninguém, mas não tem a vivência que eu tenho. De prefeito de 6 mandatos. E olha, exemplo de tudo. Não é isso? Graças a Deus. Por isso que a população de Nova Lima me ama. Por isso que me ama. Quando eu falo com as pessoas que eu 6 mandatos, as pessoas dizem assim, pois é, Vitor, então você é muito querido na cidade, né? Eu falo mais ainda, sem nenhum apadrinhamento político, sem fazer nenhum conchavo com nenhum político, nenhum deputado federal, nem deputado estadual. As minhas eleições foram sempre independentes, eu fui sozinho. Não somente de prefeito, como deputado federal e estadual. Então, eu agradeço demais esse amor que o Nova Limense tem pela minha pessoa, não é isso? É sinal que eu representei bem Nova Lima em todos os sentidos. Não só como prefeito, mas nas minhas caminhadas como deputado federal, embora muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Federal, os outros cargos não são fáceis, né? Provavelmente com essa mentalidade que o brasileiro tem de querer muito ser enganado, eu não consigo fazer isso, de enganar, né? E você aprovou um projeto na Câmara, é um negócio assim que... é um negócio do outro mundo. Eu já dei exemplo para vocês aqui, que são 513 deputados. Mas imagina se cada deputado apresentar um projeto por mandato, não falar por ano, não, por mandato. São 513 projetos que caem na mesa. Quantos projetos por ano você acha que aprova na Câmara de Deputados? Já imaginou se aprovar todos, que não tem como aprovar? Que tem muita bobagem que eles apresentam lá, coisas que não dá nem para conversar.
Eu apresentei alguns. E um aprovei uma emenda constitucional. Imagina só, para aprovar uma emenda constitucional. O Caiado, o Lupion, tá certo? O Efraim, tá certo? Um outro Lorenzão. Falou, Vitor, você não precisa fazer mais nada aqui. Quando você aprovar uma emenda constitucional nessa casa aqui, nos primeiros 2 anos de mandato, isso é impossível. Só que foi para o Senado e que derrotou. Sabe que projeto que era esse? Da importância que vocês não podem imaginar. Porque não adianta coisa boa. Sabe o que era? Reduzir os repasses das câmaras municipais. Os municípios iam ter um acréscimo, uma redução de repasse, de receita a mais, naquela época, de redução, não é o valor total não, de praticamente mais de 5 bilhões de reais. E o Senado derrotou isso. Aí você vai no senador Jarbas, por exemplo, eu fui nele, que era o relator, o que ele fala comigo? Você tem toda a razão, deputado. Mas isso é uma briga ruim. Não é fácil aprovar isso aqui, não. Passou 2 semanas que aconteceu, ele entregou o projeto para outro senador. Ele não teve coragem. Isso foi um cara que foi governador, foi prefeito de Pernambuco, de Recife, né? Recife, para vocês terem ideia. Pronto, acabou. Aí vem lá, o Deus deu um bom lugar, o Totó, mais vereadores, 55 mil vereadores batendo em mim. Tá certo que não podia aprovar isso, que não podia passar isso. Na Câmara eu aprovei, no Senado, a casa dos sonhos, é a casa de não sei o quê, é a casa que corrige, mas que atrapalha também. A casa atrapalha, como atrapalhou essa emenda constitucional minha. Não minha, mas do Brasil. Não é isso? Então essa que é a verdade do Brasil. Então, gente, encerrando já o nosso programa de hoje, o nosso Conta Comigo, né? Eu quero agradecer demais, mais uma vez, né? Não podia, essa noite não podia estar aqui, mas estou. Mas quero agradecer demais e continuar merecendo a confiança de todos vocês, novalimenses, da nossa região, Sabará, Raposa, Iracema, Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais, né? E até de outros estados, né? Que tem pessoas que têm nos acompanhado. Então, meu muito obrigado e que Deus ilumine a todos vocês e principalmente a nós, né? Isso é muito importante. Que Deus, assim, proteja a população do Brasil e que a gente possa ter dias melhores daqui a alguns meses, talvez daqui a 1 ano e meio, se Deus assim o permitir, não é isso? E o brasileiro não continue sendo enganado e que as nossas leis consertem aquilo que dá para ser consertado ainda esse ano. Ano que vem não dá mais tempo. Essa lei mudando realmente a forma de atuar, as urnas eletrônicas tem que ser aprovada o mais rápido possível. Senhores parlamentares, se é que vocês querem não ter mais confusão no Brasil, façam isso, para não deixar nenhuma dúvida, para que o judiciário não tenha que ficar se defendendo. Tá certo? Para buraco que fala, tá aqui, ó. Tá aqui, tá reclamando o quê? Por que eu vou esconder uma coisa que eu tenho certeza que está correta? Por que eu vou recorrer do negócio e quando eu recorro eu sou multado em não sei quantos milhões de reais? Peraí, tá tudo errado isso aí, não é possível. Acho que é isso aí, gente. Uma boa noite. Passar a palavra para a Letícia, para fazer os agradecimentos. E, mais uma vez, um beijo no coração de todas as mulheres e um tapinha na testa dos marmanjos de Minas Gerais, do Brasil e da minha querida Nova Lima. Vitor, eu só queria falar boa noite. O senhor falou tudo que eu iria falar no final, porque 2026 tem eleições e o Congresso pode mudar, o Congresso e o Senado pode mudar muita coisa nesse país. Pensa direito, seu voto pode valer o seu futuro ou uma caixa de cerveja, alguma coisinha assim. Por favor, faz a escolha certa. Depois não reclame não, tá certo? É isso aí, um abração.